Hoje, sendo o Dia dos Pais, nós vamos meditar numa mensagem relacionada exatamente aos pais, com o tema o sacerdócio do pai crente. Eu quero que os irmãos abram comigo a palavra de Deus em dois textos do Velho Testamento. O primeiro texto é Jó, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, depois o Salmo 128. Eu lerei o texto de Jó, depois nós leremos o Salmo 128 de forma responsiva. Jó, capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Eu lerei esse texto, depois nós vamos ler responsivamente Salmo 128. Todos encontraram? Muito bem. Jó, capítulo 1, verso 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Agora, Salmo 128, nós leremos de forma responsiva. Salmo 128. Salmo 128, vamos ler responsivamente. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Amém. E oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de meditar nela mais uma vez. E o teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine o necessário a fim de transmitir a tua palavra com fidelidade, de ouvi-la com humildade, e que o Senhor nos dê disposição e graça para viver e praticar o que ouvirmos da tua palavra nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Dwight Eisenhower, ele foi o 34º presidente dos Estados Unidos. Ele governou os Estados Unidos do ano 1953 até o ano 1961. Portanto, por 7 ou 8 anos ele governou aquele país. Mas antes de ser presidente da República dos Estados Unidos, ele chegou a ser general 5 estrelas do exército americano. Dwight Eisenhower, ele era de família presbiteriana. Ele era filho de David Jacob Eisenhower. Seu pai, Jacob, era um verdadeiro sacerdote do lar, um homem de Deus. E certa vez, Eisenhower, ele deu um testemunho muito lindo a respeito do relacionamento que ele tinha com o seu pai, um homem crente, servo de Deus. E ele disse naquele testemunho: tudo o que eu já conquistei até aqui foi Deus quem me proporcionou com a instrumentalidade do meu pai. Tudo o que eu já conquistei até aqui foi Deus quem me proporcionou com a instrumentalidade do meu pai. David Jacob entendeu o verdadeiro significado do sacerdócio de um homem crente, de um pai crente. Lá na era patriarcal em Israel, viveu um homem que também entendeu muito bem o que significa ser um sacerdote, um pai sacerdote, um sacerdote que age como pai e um pai que age como sacerdote.
E esse homem era exatamente Jó, contemporâneo de Abraão, o patriarca de Israel. E aqui nesse texto do capítulo 1 de Jó, verso 1 a verso 5, o texto descreve muito bem o sacerdócio exercido por aquele grande homem de Deus, por aquele grande pai. E quando nós vamos para o Salmo 128, por sua vez, ele revela a importância do papel sacerdotal do homem crente, do pai crente, exercendo fielmente o seu sacerdócio no lar. E a palavra sacerdote vem de duas palavras da língua grega: sacerdos, que significa sagrado, e otis, que significa representante, aquele que oferece algum sacrifício em favor de alguém. Esse é o sentido de sacerdote segundo o Novo Testamento, a língua grega do Novo Testamento. O exercício fiel do sacerdote, por parte do sacerdócio, por parte de homens crentes, de pais crentes, tem se perdido ao longo do tempo na história, porque poucos têm sido fiéis nessa sagrada missão de ser um verdadeiro sacerdote na vida dos seus filhos, na vida das suas esposas e na vida da família como um todo. E aqui já na introdução dessa mensagem, eu devo perguntar para você nessa noite: você tem sido um sacerdote de Deus lá no seu lar, na sua família? Os seus filhos, quem sabe, alguns que estejam aqui ou todos, eles podem dizer a respeito de você que você é verdadeiramente um sacerdote na vida deles, um sacerdote na vida da sua família. Então eu quero que nós pensemos seriamente, à luz da palavra de Deus nessa noite, exatamente a respeito desse tema, o sacerdócio do pai crente. E eu gostaria que, à luz desses dois textos do Velho Testamento e mais alguns outros textos das Escrituras Sagradas, nós pensemos em dois aspectos básicos que envolvem esse tema para a nossa meditação nesta noite. Primeiramente, o sacerdócio do pai crente, ele começa pela vida pessoal. No versículo 1 de Jó, capítulo 1, diz o texto aqui da palavra de Deus, o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, diz a palavra de Deus. Na verdade, Jó, ele era um representante de Deus na sua própria vida. Ele era sacerdote da sua própria vida. Nós temos hoje os 3 homens mais ricos do mundo. O primeiro homem mais rico é Bernard Arnault, um francês, que tem uma fortuna hoje de 231 bilhões de reais. Aliás, de dólares. O segundo é Elon Musk, que é um sul-americano, naturalizado americano, cuja fortuna é 230 bilhões de dólares, ultrapassa, quem sabe, 1 trilhão de reais. Os dois, cada um deles ultrapassando, aí quem sabe, mais de 1 trilhão de reais nas suas fortunas. O terceiro é Jeff Bezos, americano, com 150 bilhões de dólares. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, também menciona 3 homens extremamente ricos dos tempos bíblicos. Nós temos o patriarca Abraão, que viveu há 2.300 anos aproximadamente antes de Cristo, na era patriarcal. Nós temos Jó, que mencionamos aqui o livro dele, que viveu também como contemporâneo, à época de Abraão. E temos também Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, que viveu lá pelo século X a.C., também um dos homens mais ricos da história. Acontece que Abraão, Jó e Salomão, diferentemente de Bernard Arnault, nome esquisito para falar, Elon Musk e Jeff Bezos, esses homens eram crentes. Eles eram servos de Deus. Eles eram sacerdotes na vida das suas famílias. Eles não exerceram sacerdócio, especificamente falando,
não tinham o ofício sacerdotal, não eram estabelecidos por Deus como sacerdotes sobre o povo de Deus, mas em alguma medida eles exerceram sacerdócio nas suas famílias, especialmente Abraão e Jó. O patriarca Abraão foi considerado amigo de Deus, tamanho era o seu relacionamento com Deus, o seu amor para com Deus, a sua submissão a Deus, a sua sujeição a Deus. Por isso ele adquiriu o título de amigo de Deus. Abraão, ele era um homem do altar, um homem que por onde passava nas suas peregrinações, você pode conhecer a história dele aqui no livro de Gênesis. Ele era um homem de altar. Por onde ele passava, ele construía o seu altar, oferecia sacrifício no altar como expressão de adoração a Deus. Ele não tinha ofício de sacerdote, mas exercia o papel sacerdotal, sendo sacerdote primeiro dele próprio, da sua pessoa. Lembrando que o ofício sacerdotal no Velho Testamento começou a partir do seu neto Levi, neto de Abraão, filho de Jacó. Aí nós temos no Velho Testamento duas linhagens sacerdotais, a linhagem levítica por causa de Levi e a linhagem araônica por causa de Arão, o irmão de Moisés. Abraão foi um sacerdote de si mesmo. Ele cuidava e cuidava muito bem da sua vida com Deus, da sua vida de devoção a Deus, de culto a Deus, de adoração a Deus, e certamente ele foi também um sacerdote na sua família. Ele e Jó foram contemporâneos, como nós já dissemos, ambos viveram no período patriarcal. Jó era um rico fazendeiro lá da terra da região de Uz, lá no oriente da Palestina, antiga terra de Canaã. E de acordo com o versículo 3 aqui do livro, capítulo 1 de Jó, pelos padrões da época, o seu patrimônio o tornou o homem mais rico do Oriente. Ele possuía, verso 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó, aquele grande homem de Deus, aquele grande servo de Deus, aquele grande pai, ele era um homem próspero na vida financeira, na vida material, mas também na sua vida familiar. A sua vida familiar era exemplar. Verso 2 diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Deus deu a graça a ele de ter 10 filhos. O versículo 4: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Que maravilha de família exemplar era a família de Jó. Irmãos, e na família, na história bíblica e secular, homens ricos, crentes e sacerdotes do lar são raras exceções. E Jó foi uma dessas raras exceções. Jó, ele foi um PhD em sacerdócio. Aqui no versículo 5 do capítulo 1 diz o texto: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, diz o texto, continuamente. Era um homem preocupado com a vida espiritual dos filhos. Talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus, então por isso eu vou oferecer de madrugada o sacrifício no altar de Deus, para que Deus expie os pecados dos meus filhos. Um homem, portanto, comprometido com a manutenção da vida espiritual em dia dos seus filhos. Primeiramente, Jó foi um sacerdote de si mesmo. Ele cuidava bem da sua vida com Deus. Versículo 1 diz que ele era um homem íntegro e reto. Ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Diz a palavra de Deus, portanto, Jó era um grande exemplo de piedade, de vida, de devoção a Deus, de fidelidade a Deus, de integridade moral e de bom testemunho para a sociedade contemporânea onde ele vivia. Portanto, ele se colocava continuamente no altar de Deus, antes de colocar os seus filhos, a sua família no altar de Deus.
O que nós aprendemos com Jó, meus amados irmãos, é que todos nós aqui, especialmente nós que somos pais, a nossa vida, ou seja, o sacerdócio na nossa casa começa por nós mesmos. Cada um de nós em casa devemos ser um sacerdote de nós mesmos. Os pais aqui presentes, os que não estão presentes também, devem ser sacerdotes de si mesmo, antes de ser sacerdotes das suas famílias. Nós não podemos cuidar da vida espiritual da nossa esposa, dos nossos filhos, sem cuidar primeiramente da nossa própria vida espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, versículo 6, Paulo exorta Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Portanto, Paulo exorta Timóteo a começar por ele próprio, a colocar a sua vida sempre diante de Deus, na dependência de Deus, numa vida de devoção a Deus. Aí eu preciso perguntar para você nessa noite: quanto tempo você passa em oração diante de Deus por dia? Como é que tem sido a sua vida devocional no dia a dia, o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você passa diante de Deus orando e lendo e meditando na sua palavra? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Você já parou para pensar na importância e na necessidade da vida devocional, da vida com Deus? Irmãos, o sacerdócio pessoal implica na vida devocional, na vida de culto, de louvor, de adoração a Deus, mas implica também em fidelidade a Deus, e entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas como eu tenho sempre falado, isso é uma parte ínfima da nossa fidelidade a Deus, que é um pacote completo, é um todo. A nossa vida de fidelidade que não se resume apenas em trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas, mas trazer a nossa própria vida. A nossa vida inteira, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos bens, o nosso lar, a nossa família, os nossos dons, os nossos talentos, tudo o que Deus tem nos dado, nós devemos reverter para Ele, para servir a Ele, como expressão de fidelidade a Ele, porque é impossível a gente ser sacerdote e ladrão de Deus ao mesmo tempo. Não tem como ser fiel a Deus e roubar de Deus ao mesmo tempo. Eu digo, não é só roubar dinheiro, dízimo, oferta, mas roubar tantas coisas que nós devemos oferecer para Deus, ofertar para Ele na nossa vida, no dia a dia. Aí eu quero perguntar para você: você tem sido fiel nessas questões? Não só na entrega dos seus dízimos e ofertas, que é importantíssimo também, mas no restante da sua vida você tem entregue o que para Deus? O quanto da sua vida você tem entregue para o Senhor? Ser sacerdote de si mesmo também implica no bom testemunho da nossa vida dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja. O nosso testemunho, por onde nós passamos, nós precisamos ser, conforme Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, nós temos que ser carta de Cristo no mundo em que nós vivemos. As pessoas precisam ler a palavra de Deus na nossa vida, na nossa conduta, por onde estivermos nessa vida aqui. Então, assim, nós cumprimos o nosso papel como sacerdotes de Deus. E aí também eu preciso perguntar: como é que tem sido o seu testemunho? Aqui dentro da igreja, fora da igreja, dentro do seu lar, fora do seu lar, do seu trabalho, na escola, na rua, como tem sido o seu testemunho? Como é que as pessoas, crentes e não crentes, veem a sua conduta e o seu caráter por onde você anda? E nos negócios, tem sido honesto, transparente, tem sido íntegro nos seus negócios que você faz com as pessoas? Nós temos que ser bons sacerdotes fora de casa, para sermos bons sacerdotes também dentro da nossa casa. Então, o sacerdócio do pai crente, ele começa com a vida pessoal. Nós temos que ser sacerdotes, primeiramente, de nós mesmos. Mas, em segundo plano, o sacerdócio do pai crente, ele se estende a toda a sua
família. Nós já vemos aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Jó, que Jó chamava os seus filhos diariamente e os santificava diante de Deus. Portanto, ele exerceu muito bem um papel sacerdotal na vida dos seus filhos, um papel sacerdotal e também pastoral na vida dos seus filhos. Ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Lá em Israel, tem uma cerimônia entre os judeus ortodoxos. Quando o filho do judeu completa os seus 13 anos de idade, eles fazem uma festa chamada Festa do Mitzvah. A Festa do Mitzvah significa que o filho, quando chegou aos 13 anos de idade, ele já adquiriu uma certa maturidade por conhecer a Torá, a palavra de Deus lá do Velho Testamento. Então ele é agora um pré-adolescente mais respeitado no lar, na família, na sociedade, porque ele tem um conhecimento maior agora da lei de Deus, da palavra de Deus, e até agora está amadurecido já com o conhecimento da palavra de Deus. Então eles fazem essa festa, a festa do Mitzvah. Que bom que fosse assim nas nossas vidas hoje. Celebrar o Mitzvah dos nossos filhos, educando eles desde a barriga da mamãe, contando histórias bíblicas para eles, e quando nascem, continuar ensinando a palavra de Deus a eles, trazendo eles para a igreja, para a casa de Deus, ensinando a eles a palavra de Deus. Que bom que seria assim. Quando os nossos filhos chegam a 13 anos, esse menino é crente, essa menina é crente, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, porque os seus pais, o seu pai, como sacerdote do lar, formou o caráter de Cristo na vida dele ou dela, desde a barriga da mamãe. E o que nós aprendemos então com Jó, como sacerdote do lar? O pai, o esposo, o líder, o cabeça do lar, precisa ser o provedor da casa. Ele é quem provê tudo o que é necessário, não só no aspecto material, físico, mas principalmente no aspecto espiritual. Na sua casa, ele deve ser intercessor, colocando a sua esposa e os filhos diante de Deus em oração continuamente, ser um orientador dos seus filhos, e um educador, um disciplinador, que corrige os seus filhos quando eles erram, quando desobedecem, não são omissos, não passa a mão na cabeça do filho ou dos filhos, mas educa, disciplina quando necessário, usando inclusive a vara, como a palavra de Deus nos recomenda, não para matar o filho, mas para corrigir o filho nos seus erros, nas suas desobediências. Assim que deve agir um pai no relacionamento com seus filhos em casa. Nós temos um capítulo muito triste, da história de um homem, pai, que foi omisso na educação dos filhos, e interessante, foi um sacerdote. O sacerdote Eli, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, diz o texto lá que os filhos de Eli, o sacerdote, eles eram profanos. Eles profanavam o sacrifício. Ali, quando o sacrifício era ofertado a Deus, do altar, eles iam e roubavam ali a carne do sacrifício, comiam aquela carne, eles profanavam o altar do Senhor. Eles eram impuros, eles eram profanos, eles eram adúlteros, eles cometiam todo tipo de pecado que pudesse imaginar. Portanto, por isso eles se tornaram execráveis, exatamente por causa da omissão do pai em relação a eles, a negligência do pai em não educá-los, corrigi-los como deveria. E as consequências foram terríveis. Você pode ler a história lá, tanto na vida do pai, sacerdote Elias, como na vida dos seus filhos também. Outro exemplo é Davi, por incrível que pareça, chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei de Israel, o salmista mavioso, o salmista de Israel. Ele foi omisso no sacerdócio também da sua família. Davi, por mais famoso, rico, poderoso que ele era, não cuidou dos filhos, não educou os filhos, não pastoreou os filhos, e as consequências foram as mais graves possíveis, porque a sua família foi marcada por conflitos e assassinatos, a conspiração contra o pai e assim por diante.
Basta ler a história de Davi no Velho Testamento. Aí eu preciso perguntar para você nessa noite também. Você tem sido sacerdote na vida dos seus filhos? Você tem pastoreado os seus filhos? Tem educado, corrigido, orientado os seus filhos? Nós precisamos também ser sacerdotes na vida das nossas esposas. Nós precisamos orar por elas e com elas, porque elas também têm carências, necessidades, que nós somos responsáveis em suprir necessidades físicas, emocionais, afetivas e principalmente espirituais. O sacerdócio é uma forma de blindagem dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos casamentos, das nossas famílias. Nós estamos estudando aqui, nas quintas-feiras à noite, uma série de estudos sobre divórcio, casamento, divórcio e novo casamento. E no último estudo sobre divórcio, nós falamos aqui que nós estamos impressionados e ficamos impressionados com um número assustador e cada vez mais crescente de separações conjugais, de divórcios, de destruição das famílias por causa da questão do divórcio, da separação conjugal. Número cada vez mais crescente e preocupante. Aí eu fico pensando, será que não há falta de uma blindagem sacerdotal nos casamentos e nas famílias também? Então o sacerdócio é uma forma de blindar, de proteger os nossos casamentos, os nossos filhos, as nossas famílias. Aliás, casamento, filho, família, só prevalece sem o sacerdócio dentro de casa, pela graça e pela misericórdia de Deus, e nós observamos pela palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, a importância, a necessidade do exercício do sacerdócio dentro de casa, por parte dos líderes, do cabeça do lar, dos pais, nas suas casas, nas suas famílias, meus amados irmãos. Irmãos, lá no Salmo 128, que nós lemos também. Salmo 128 é uma espécie de cartilha sobre casamento e família. É um manual bíblico sobre casamento e família, é um manual completo em termos de sacerdócio dentro do lar. No versículo 1 do Salmo 128, nós temos aí o homem da casa, o líder, o cabeça do lar, cuidando também de si próprio. Porque diz o texto aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É um homem, um chefe de família que tinha no coração dele o temor de Deus. Mas diz o texto também no verso 1 que ele andava nos caminhos do Senhor. Então eu e você que somos pais aqui, eu e você que estamos aqui na condição de filhos ou pais, ou esposo ou esposa, nós precisamos ter o temor de Deus no nosso coração. Nós precisamos andar não nos caminhos ou descaminhos do pecado desse mundo, mas nós devemos andar nos caminhos do Senhor, no caminho de Deus. Versículo 2, aqui nós temos também um profissional, trabalhador, zeloso, dedicado no seu trabalho, lutando pela provisão da sua casa, o sustento da sua família. Diz o verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então isso fazia dele verdadeiramente um homem muito feliz, um homem bem-aventurado. E aí na sequência do Salmo, versículo 3, a esposa daquele homem era comparada a uma videira frutífera, diz o texto, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Ora, quem é agricultor aqui, ou que já teve uma plantação de uva, um pé de uva na sua casa, sabe que se o pé de uva não for muito bem tratado, muito bem cuidado, não vai produzir. Ele pode até crescer, mas ele não vai produzir. Ele não vai ter toda aquela beleza que você espera que ele tenha, se não cuidar desse pé de uva, dessa videira. Assim também é a nossa esposa dentro
das nossas casas, nós precisamos cuidar bem das nossas esposas como sendo videira frutífera dentro da nossa casa. Que nós temos um esposo que investe muito na esposa para ter o seu devido retorno. Aqui no versículo 3 ainda, o salmista fecha o ciclo com a inclusão dos filhos no sacerdócio. Diz aqui no versículo 3 que os seus filhos são como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. O que significa isso, irmãos? Filhos à roda da mesa subentende a reunião dos filhos para alimentá-los. Nós precisamos colocar nossos filhos à roda da mesa, não apenas para o alimento físico, arroz e feijão do dia a dia, mas colocar os nossos filhos ao redor da mesa para alimentá-los com a palavra de Deus, para alimentar a alma deles com a palavra de Deus. Eu estou falando de forma implícita aqui a respeito da questão do culto doméstico. Lembra de David Jacob Eisenhower, sacerdote, pai crente, pai sacerdotal, que educava seus filhos na palavra de Deus, reunindo os filhos, a família, na sua casa, no culto doméstico, para ensinar a eles a palavra de Deus. Irmãos, Deuteronômio capítulo 6, é um texto que nos orienta em relação à questão do culto doméstico. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 até o 7 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, primeiramente no coração do sacerdote dentro de casa. Na sequência, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Lá no capítulo 11, verso 18 e 19, Moisés repete essas mesmas palavras, dando a importância, a ênfase ao culto doméstico em casa, para ensinar aos filhos a palavra de Deus. Infelizmente, o culto doméstico já está extinto há muito tempo em muitas famílias cristãs. O culto doméstico hoje já não faz parte mais da agenda de muitos homens crentes, sacerdotes do lar, líderes espirituais das suas famílias. Eu quero perguntar também, preciso perguntar, como é que está o culto doméstico lá na sua casa? Tem providenciado algum dia, algum horário lá do dia, para sentar com a sua esposa, com os filhos, para ler a Bíblia, orar a Deus, falar com Deus, interceder pela sua família e assim por diante? Tem feito o culto doméstico diariamente, esporadicamente, periodicamente, ou não tem feito nunca? Se não tem feito nunca, é preciso ressuscitar o culto doméstico em casa. Aqui em Jó capítulo 1, verso 5, diz o texto que ele reuniu os filhos, quando? Reuniu os filhos continuamente. Deuteronômio 6, verso 7, ao deitar e ao levantar. Todo um ciclo de tempo de ensino da palavra de Deus a os filhos. E aí, finalizando já a mensagem da palavra de Deus, Salmo 128, ele traz um reforço, uma confirmação no versículo 4, diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, em trocadilho, eis como será abençoado o verdadeiro sacerdote do lar que cuida da vida espiritual da sua família. E no verso 5 do Salmo 128, diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. O que é Sião? Sião era o centro religioso dos judeus no Velho Testamento, envolvendo a cidade de Jerusalém e o templo, a casa de Deus lá em Jerusalém.
Então, o que nós entendemos nesse versículo 5 aqui do texto Salmo 128, é que a partir de uma religiosidade marcada pela obediência e a fidelidade a Deus, as famílias e a nação inteira seriam abençoados por Deus. Nosso saudoso reformador Martinho Lutero, lá do século XVI, ele disse certa vez a respeito da família o seguinte: a família é a fonte da prosperidade ou da desgraça dos povos. A família é a fonte da prosperidade ou da desgraça dos povos. Ou mais, pastor, o que é que isso tem a ver com o sacerdócio? Irmãos, a depender da nossa responsabilidade ou da nossa irresponsabilidade como sacerdotes dos nossos lares, nossas famílias serão fontes de prosperidade ou de desgraça para o nosso país. Já parou para pensar nisso? Hebreus 13:17, o autor aos Hebreus diz, ou traz a nós, uma advertência muito séria: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, irmãos, finalizando essa mensagem da palavra de Deus, nós temos que lembrar sempre o seguinte: Deus nos colocou a nós, como pais, como líderes dos nossos lares, como guias espirituais das nossas famílias, e Deus vai um dia pedir contas a mim e a você dessa responsabilidade que Ele colocou nas nossas vidas. Que tipo de família? Quais as condições da família que eu e você um dia vamos apresentar a Deus? Que tipo de família? Quais as condições da família que eu e você vamos apresentar a Deus um dia? Então, ser um sacerdote do lar é algo extremamente sério, e nós temos que pensar muito seriamente a respeito disso também. Vamos blindar nossos casamentos, para que não haja mais separações, para que não haja mais divórcios. Vamos blindar os nossos filhos através do sacerdote, para que eles não sejam marginalizados pela sociedade, para que eles não se afastem dos caminhos do Senhor e caiam no mundão do pecado, destruindo as suas próprias vidas. Vamos blindar através do exercício do nosso sacerdócio como pais crentes dentro das nossas casas. O sacerdócio do pai crente, concluindo, primeiro, começa pela nossa vida pessoal. Precisamos ser sacerdotes de nós mesmos. E em segundo, se estende a toda a nossa família, que nós vamos um dia prestar conta a Deus delas. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos